O item 3 do nosso material didático, da lição 4 da hermenêutica teológica, o texto deve ser interpretado pelo contexto. Bom, essa regra, vamos considerar, ela é bem simples, mas ainda hoje nós observamos pessoas cometendo erros absurdos no uso dessa regra tão simples. E quando nós falamos de contexto, nós falamos normalmente de contexto imediato e contexto remoto. Então, 3.1, contexto imediato. São os versículos imediatamente antes ou depois do versículo interpretado, ou quando parte do versículo analisado nos traz a interpretação. Então, um exemplo, o próprio versículo é o contexto. Eu separei Salmo capítulo 14, versículo 1. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Bom, lembrando que no texto bíblico, quando ele foi escrito, não havia separação de versículos, né? Nem de capítulos, havia o texto escrito diretamente. Então você deveria olhar no contexto, as palavras imediatamente próximas. No nosso caso aqui, olhar o versículo. O versículo diz, não há Deus, mas o contexto imediato explica que isso é falado pelos nécios. Então, se alguém pegasse o texto hebraico como ele era escrito, sem capítulo, sem versículo, o texto sequencial, ele poderia encontrar lá uma parte do texto que diz, não há Deus. Já pensou? A pessoa abre o texto e só lê não há Deus, ela fecha o texto e já esquece. Bom, se não existe Deus, não quero nem ler mais. Porém, o próprio versículo, né, no caso se tivesse lá num papiro, num pergaminho, né, as palavras imediatamente anteriores diz, disseram os nécios no seu coração, ou disse o nécio no seu coração, não há Deus. Ou seja, isso é palavra de nécio, de um louco, de alguém que não pensa. Tiago capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando você lê esse texto, parece que ele está recomendando que você não tenha a fé de Jesus Cristo, né? Observe que poderia ser criada uma doutrina totalmente errada e que iria de encontro a outros textos bíblicos. Este versículo, por exemplo, pode levar alguém a não ter fé em Jesus Cristo, mas o contexto imediato explica que não devemos ter fé em Jesus Cristo e discriminar pessoas. Veja, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E nós sabemos aí na história, né, de pessoas, às vezes, que discriminaram. O apóstolo Pedro era um homem de Deus, mas infelizmente ele acabou por discriminar gentios, né? Depois foi corrigido, tá ok? O exemplo de Gênesis 4,17, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Veja o texto analisado anteriormente. Além das outras referências que nos ajudaram a interpretar o verdadeiro significado do texto, ou da palavra conhecemos, também podemos usar a regra de contexto para ver que Caim, na verdade, teve relações sexuais com sua mulher. O restante do versículo, ou seja, o contexto imediato, diz, e ela concebeu, e teve a Enoque. O resultado do conhecer foi um filho. Logo, esse conhecer não significa encontrar. Dizem que no interior muitas mulheres não apertavam a mão de um homem com medo de engravidar. Talvez essa crença absurda tenha surgido de uma interpretação errada desse texto. A pessoa, né, leu e pensou, olha, tem na história bíblica lá uma mulher que conheceu o homem e já engravidou. Então, te apresentarem um homem, não queira nem conhecer, ou seja, nem aperta a mão dele. É possível, né?
3.1.2, ainda falando de contexto, conhecer os versículos anteriores ou posteriores. É o contexto, né? Os versículos anteriores ou posteriores é o contexto. Então eu cito agora um exemplo de Efésios 3:4, falando do mistério de Cristo. Lendo Efésios 3:4, ficamos a perguntar: o que é o mistério de Cristo? Porque diz: pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Efésios 3:4. No contexto imediato, podemos ver em Efésios 3, versículos 1 a 3, e também no versículo 5, que a salvação dos gentios é o mistério de Cristo, né? Ou seja, a igreja é o mistério de Cristo, né? A salvação dos gentios, formar um corpo espiritual aqui na terra a partir dos gentios, é o mistério que o apóstolo Paulo está falando. Por quê? Porque quando nós procuramos no Antigo Testamento, realmente nós encontramos pouca referência falando da igreja. Alguns até argumentam que não existe referência falando da igreja. Bom, eu encontro referência no Antigo Testamento falando da igreja, mas alguns argumentam que não encontram. Mas nós encontramos. Para o profeta Isaías, Deus disse, olha, que ele foi encontrado por um povo que não se identificava, né, pelo seu nome. Israel se identificava pelo nome de Deus. Então, quando Deus diz que foi buscado e encontrado por outro povo, profeticamente eu acredito que ele está falando da igreja. Tá bom? Mas o apóstolo Paulo diz que isso é um mistério, né? Por quê? Porque você tem poucas referências, segundo alguns, nenhuma. Eu vejo poucas referências. Essa é uma delas. Quando nós estudarmos eclesiologia, nós veremos outras referências. Bom, então eu coloquei aí Efésios capítulo 3, versículos 1 a 3, até o versículo 5, para a nossa leitura, que diz: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Então, principalmente o versículo 1, ele fala claramente dos gentios. Então o mistério está exatamente na salvação dos gentios, porque o plano de Deus era que Israel recebesse o Messias e assim Deus implantasse o seu reino na terra e alcançasse os gentios através de Israel. Mas Deus já sabia pela presciência que Israel rejeitaria. Então, por isso também Deus já planejou, né, formar o povo através dos gentios, porque Israel rejeitou, Deus formaria um novo povo através de judeus e de gentios. E futuramente os gentios se converterão. Então, esse mistério de Deus nós entendemos pelo contexto que é exatamente a salvação dos gentios. Outro exemplo, capítulo 3.1.2.2, os rudimentos do mundo. Lendo Gálatas 4.3, ficamos a perguntar quais são os primeiros rudimentos do mundo. O texto diz: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. No contexto imediato, podemos ver em Gálatas 4, versículos 9 a 11, que guardar dias, meses, tempos e anos
formam os primeiros rudimentos do mundo. Ou seja, o primeiro ensino que Deus passou, no caso para Israel, para Moisés, e tudo que foi escrito na lei, né? Esses foram os primeiros rudimentos, os primeiros ensinos, ou seja, está descrevendo um ensino limitado, tá bom? Um ensino que era temporário. Bom, separei também para vocês o texto para nós lermos de Gálatas capítulo 4, versículos 9 a 11, que diz: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos dele, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Ou seja, o apóstolo Paulo está criticando esses rudimentos e diz que eles tornaram, ou seja, voltaram a praticar aqueles rudimentos que aqui eles chamam de fracos e pobres. Então, os rudimentos do mundo são os rudimentos fracos e pobres, né? E ele diz no versículo 10, guardais dias e meses e tempos e anos. Então, o que eu leio no versículo 3, ele é respondido nos versículos 9 a 11. Ou seja, é um contexto imediato também, porque ele está no mesmo capítulo, nos versículos imediatamente posteriores, nesse caso. Um terceiro exemplo, o testamento anterior. Lendo Gálatas 3,17, ficamos a perguntar: qual é o testamento anterior? Porque Paulo escreveu. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. No contexto imediato, podemos ver em Gálatas 3, 14 a 16, que o primeiro testamento é a promessa feita a Abraão. Veja, Gálatas capítulo 3, versículo 14 a 16. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a sua posteridade, que é Cristo. Então, observe, ele falou do testamento anterior no versículo 17. E quando nós lemos os versículos anteriores, 14 a 16, nós percebemos que esse testamento anterior a Moisés e a lei que vai ser dada no deserto, esse testamento anterior foi a promessa que Deus fez a Abraão. Ok? Então, mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a pergunta também que nós fazemos é: como foi confirmado por Deus o testamento? Bom, nós observamos que existem duas possibilidades. Deus diz aqui que a lei veio 430 anos depois que o testamento foi confirmado. Quando nós fazemos, aí eu vou dar um exemplo para vocês agora de uma hermenêutica mais longa, né? De um contexto remoto. Porque quando nós fazemos uma cronologia no Antigo Testamento, desde Abraão até o Êxodo e aí a lei que vem 2 anos depois, nós observamos que passaram-se cerca de 430 anos do casamento de Isaac até a entrega da lei. Passaram-se cerca de 430 anos, tá ok? Pois bem, e o casamento de Isaac, ele é possivelmente essa confirmação de Deus,
porque Deus falou que em Isaque seria feita a posteridade de Abraão. Então, aquela promessa de que Abraão seria pai de uma multidão, ok? Ele se cumpre quando? Ele se cumpre em uma multidão espiritual, né? Ele se cumpre em Isaque. E quando Isaque se casa, nós fazemos uma cronologia e percebemos que passaram-se cerca de 430 anos. Isso é um exemplo de um contexto remoto. Então, nesse texto aqui, nós temos um exemplo de contexto imediato e também de contexto remoto. Os 430 anos, eles são então interpretados de forma remota. Bom, um outro exemplo é Apocalipse 2:24, que fala das profundezas de Satanás. Vamos ler esse texto, Apocalipse capítulo 2, versículo 24. Apocalipse 2:24 diz o seguinte: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Pois bem, o que significa então as profundezas de Satanás? Quando nós lemos o contexto, lemos toda a carta à igreja que está em Tiatira, nós observamos que estava acontecendo algo nessa igreja, tá bom? Que caracteriza as profundezas de Satanás. Depois vocês leiam a carta totalmente, né, completa, e vocês verão. A Bíblia diz que lá em Tiatira havia uma falsa profetisa chamada Jezabel. E diz que essa falsa profetisa Jezabel, ela estava gerando filhos, ou seja, ela tinha discípulos dentro dessa igreja. Ela estava causando uma divisão dentro dessa igreja, ok? E nós sabemos que causar divisão é o pecado original de Satanás. Então, o que significa as profundezas de Satanás? Participar de uma divisão, causar uma divisão no reino de Deus. Isso significa as profundezas de Satanás. Aí é um exemplo também do que nós observamos no contexto imediato. Um quarto exemplo: a tristeza salta de alegria. Observe o texto de Jó, usado por muitos pregadores para afirmar que na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. O texto é Jó 41:22. Veja, no seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer, ou a tristeza salta de alegria, em outra tradução. Eu já vi pregadores, né, usando esse texto, dizendo, olha, tá aqui, olha, a presença de Deus, até a tristeza salta de alegria, irmãos. Então vamos ficar alegres, nada de tristeza no meio do povo de Deus. Ele está até falando uma verdade, não devemos ficar tristes na presença de Deus. O cristão, ele pode estar preso, como estava Paulo e Silas, e ele tem que estar alegre, louvando a Deus, tá ok? Mas quando nós vamos observar o contexto, a questão é outra. O comentário diz: mas ao observarmos o contexto, verificamos que Deus está usando uma figura de algum animal que causa espanto e admiração entre os homens. Sobre esse animal é dito que, veja o versículo 19, da sua boca saem tochas. O versículo 21, do seu nariz procede fumaça. O versículo 33, foi feito para estar sem pavor, né, sem medo. A interpretação errada do versículo 22 levaria à conclusão que Deus foi feito, ou seja, Deus teria sido criado. Na verdade, quando nós lemos todo o contexto, não está falando de Deus. Deus está falando de uma criatura, né, vamos dizer, que se destacava, os seres que olhavam para ele, né, ficavam espantados, porque da sua boca saía tocha, do seu nariz fumaça, né, e ele, por exemplo, ele foi feito para estar sem pavor, sem medo.
ok? Na verdade está falando de uma criatura que ele causa alegria, prazer em quem o vê. Não está falando de Deus. Quando você lê todo o contexto, não está falando de Deus, ou seja, causaria um erro, porque esse ser, né, que na presença dele até a tristeza salta de alegria ou de prazer, ele foi feito, ele foi criado. Então não está tratando de Deus. Número 3.2, vamos agora a um exemplo de contexto remoto. Quando a explicação do texto é encontrada num versículo em outro capítulo, livro ou outro testamento, né? Ou seja, um versículo do Novo Testamento você pode encontrar no Antigo Testamento. Isso é normal. Um exemplo interessante da aplicação desta regra temos em Samuel, capítulo 24, versículos 1 a 10. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra ele, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. E o coração, versículo 10, doeu a Davi depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém, agora, o Senhor, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Bom, Deus fez com que Davi contasse o povo, e Davi executa essa tarefa. Porém, mais à frente, Davi diz que pecou. Por quê? Né? Se Davi obedeceu o que Deus ordenou, ele não pecou. Mas se ele diz que pecou, isso significa que ele não obedeceu. O contexto remoto, no livro de Êxodo, nos responde: antes de contar o povo, o que Davi deveria fazer? Veja, Êxodo capítulo 30, versículos 12 a 16. Quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Isto dará todo aquele que passar ao arrolamento, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não aumentará, e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Então, esse ciclo, essa oferta que eles deveriam trazer, era uma oferta de prata, que simboliza, a prata simboliza resgate. Né? Davi trouxe a oferta de prata. Davi não trouxe a oferta de prata como exigia a lei. Esse foi o erro dele. Foi por isso que ele se arrependeu, foi por isso que ele ficou triste, né? Quando você lê esse mesmo texto de Samuel no livro de Reis, você vê que lá é dito que Satanás colocou no coração de Davi contar o povo, né? Na verdade, Satanás colocou no coração de Davi que não precisava trazer oferta de prata, né? Deus mandou: Davi, conta o povo. Deus não falou para Davi, não precisava falar para Davi: olha, olhe para a lei, obedece à lei. A lei diz que você tem que trazer oferta de prata. Não, Deus só falou: conta ao povo. Davi tinha que conhecer a lei. E o povo também tinha que conhecer a lei. Se eu e você estivéssemos lá naquele tempo, o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que falar: olha só, Davi, você não exigiu que eu trouxesse uma oferta de prata, mas a lei exige. Então, eu estou aqui trazendo a oferta de prata porque eu obedeço a lei, ainda que você como rei não exija. Era para você exigir, mas você não exigiu.
mas mesmo assim eu estou trazendo a oferta de prata. Então Davi pecou e o povo também pecou. Por que isso é importante? Porque algumas pessoas já me questionaram. Pastor, tudo bem, Davi até diz que ele pecou. Eu não entendo, eles disseram, eu não entendo por que Davi pecou. Eu expliquei, não, Davi pecou porque tinha que trazer a oferta de prata. Ah, tá bom, pastor, mas o povo era inocente. Não, o povo não era inocente. Se um pastor ensinar heresia para o povo seguir a heresia, quando chegar no juízo final, você acha que ele vai dizer: a culpa é do pastor que ensinou heresia, eu sou inocente? Não, ninguém é inocente diante de Deus, porque a palavra de Deus, ela está aí nas mãos de todos, né? Nós temos uma responsabilidade individual diante de Deus, de estudar a Bíblia e de aprender a verdade, ok? Então, esse é um exemplo de contexto remoto. A resposta para o livro de Samuel e para o livro de Reis, nós encontramos lá no livro de Êxodo.